Foi! Começou! 4h20 na Tatuí, toda segunda, toda quinta-feira, tem sempre uma live com algum amigo da Banca Tatuí, essa iniciativa que nasceu durante a quarentena, durante a campanha Tatuí em Casa e agora permanece aqui conosco. Hoje nós vamos receber Marcelo Nocelli, da editora Reformatório, para falar sobre as pequenas editoras dependentes, o autor, o esquecimento e a morte do livro, o catálogo do editor, sua biografia e sua história, lives e livros são os 4 assuntos que o Marcelo Nocelli vai trazer para a gente hoje. Lembrando que, enquanto o sinal aí é espalhado, enquanto o Marcelo vai se conectar, deixa eu ver se eu consigo já fazer um convite para ele aqui. Por enquanto ainda não, mas enfim, daqui a pouquinho deve pintar. Mas eu quero lembrar vocês que amanhã tem Clube Tatuí de Leitura com este livro aqui, Nenhum Olhar, do José Luiz Peixoto, tá? Então tem uma reunião virtual, Sala Tatuí fechada para receber as pessoas presencialmente, porém aberta por meio das ferramentas virtuais. Todas as encomendas da Banca Tatuí recebem marcadores de página, como este aqui que está na minha mão, do livro da Ana Mui Laerte, tá? Então a banquinha permanece fechada, só aberta no site bancatatuí.com.br. O Marcelo já pintou aqui. Eu já disse ok. Vamos ver se ele vai surgir na nossa tela. Sempre é um momento de expectativa, né? Sempre é um momento para ver se vai rolar. Pitou, dividiu a tela, tudo cinza. Vamos ver. Deu para ouvir um ruído que eu acho que é do Marcelo Nocelli. Eu preciso me adaptar a isso aqui. Só. Vamos ver. Vamos lá. Será que está na... Agora sim. Guri! Que beleza! Que bom te ver, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem. E você, João? Tudo certo, tudo certo. Obrigado por ter topado conversar conosco. Marcelo, para quem não conhece o belo trabalho da editora Reformatório, como é que a gente pode apresentar esse trabalho, hein? O que é a editora Reformatório? Cara, eu ainda estou tentando descobrir o que é a editora Reformatória exatamente. Mas, dentro daquilo que a gente vai falar um pouco hoje ainda, é uma pequena editora que começou em 2013 e completando aí, então, quase 7 anos, né, ano que vem. É isso, sou mal de conta. Hoje, com mais de 70 livros no catálogo, 60 autores diferentes, e a gente já vinha tentando sobreviver antes da pandemia, agora a gente segue, né, na tentativa, mas é uma editora voltada exclusivamente para a publicação de literatura brasileira contemporânea, ficção, prosa, poesia. Eu acho que é um resumo. Muito bem. Por que você resolveu criar uma editora, Marcelo? Qual que é isso? O que te motivou? Você queria ficar milionário, é isso? Na verdade, não, cara. Eu tinha aquela vontade, né, aquela coisa do autor, de publicar o meu livro. Então, a ideia era mais ou menos essa. Já que nenhuma editora quer publicar meu livro, eu vou começar uma editora e eu mesmo vou publicar. Na verdade, assim, eu já trabalhava com o mercado editorial bem antes de começar a editora, né? Eu sou técnico gráfico. Então, eu acompanhava já o mercado editorial, sempre gostei de livros, de literatura. Como eu te disse, a minha formação primeira é como técnico, né, gráfico. E depois de um tempo, de bastante tempo já trabalhando, eu acompanhando a literatura, as publicações, o surgimento dessas editoras pequenas, né, eu decidi fazer uma segunda faculdade, aí eu fui fazer letras, e
E no curso de letras eu conheci o meu sócio, o Renan, né? Muito mais jovem que eu, porque ele estava assim, ele tinha saído do ensino médio, entrado lá na faculdade, eu já estava fazendo a minha segunda, já, né? E com minhas filhas praticamente criadas e tal. E aí acho que eu peguei uma carona nessa jovialidade dele, me empolguei. Eu estava com um livro para sair, na verdade era o meu terceiro, né? Eu tinha 2 livros publicados por outra editora, e aí eu estava com um livro para sair numa editora média, e os caras estavam me enrolando um pouco, assim, olha, mês que vem a gente lança, daqui 2 meses, daqui 3 meses, né? E aí um dia, numa mesa de bar, o Renan disse, bom, vamos abrir uma editora, publicar os livros que a gente gosta, os nossos próprios livros, os livros dos amigos, mas até então era uma conversa de bêbado, né? Que no dia seguinte permaneceu séria, assim, e continuou. E aí a gente decidiu, então, em 2013, abrir um selo editorial. Começamos com este livro aqui, que chama A Ruptura. É a primeira publicação da Reformatória, do Robson Gamaliel, que é um poeta que é nosso amigo, mas que também era dessa sala na faculdade. E aí falei, bom, é muita pretensão começar uma editora com o meu próprio livro, então temos que achar alguém, algum poeta para publicar o livro. Que legal, que legal. Mas a motivação foi pelo seu livro, porém, por uma questão estratégica, melhor começar com outro. Na verdade, não foi bem pelo meu livro, não. Assim, o meu livro estava nesse pacote, assim, aí eu acabei trazendo ele para a editora, mas era mesmo algo que a gente já tinha muita vontade, conversava. Eu acho que eu acompanhava muito do que o Edu fazia lá na Patuá, né? E aí eu falava, bom, vi outras editoras surgindo, a própria Lotte. Eu falei, bom, se esses caras fazem, eu também acho que posso tentar fazer. Tá certo. Então é isso. Mas na verdade, isso é, para usar uma palavra do momento, você tem achar outra aqui, mas é empoderador, né? Quando tu conhece as pessoas e vê que elas são de carne e osso, que não tem nada. Editoras já foram criadas, né? É possível fazer. Sim. Você acaba se sentindo, porra, acho que eu consigo encarar também, né? Até porque eu também tinha essa experiência com a produção gráfica, né? Então isso animou bastante. O Renan falou, bom, a produção você conhece. Ele trabalhava numa editora na época. Então a gente falou, vamos juntar esse pouco que a gente conhece e tentar seguir em frente. Que maravilha. Escuta, Marcelo, as pequenas editoras dependentes, já que estamos rondando esse tema aqui nesse papo inicial, dependente em que sentido? É uma provocação com o termo independente, que é muito associado às pequenas editoras? Enfim, desenvolva, por favor, essa dependência das pequenas editoras. Pois é, cara, isso é uma coisa que eu penso muito. Eu realmente não gosto muito do termo independente, né? Que foi associado assim, a essas pequenas editoras. Porque se a gente for tentar entender essa origem do independente, né, a gente tem aí que é uma editora sem vínculo com grupos de investidores, grandes empresas, conglomerado econômicos, né? Então, a gente é independente por isso também, sei lá, chamado de indie por alguns. Eu prefiro pequenas editoras mesmo, porque eu não acho que a gente seja independente, assim, né? Ou pelo menos o que eu tenho como ideia de independência, né? Todo mundo depende de algo, de alguma coisa, de algum meio, né? E nós também, assim. E eu acho que a nossa dependência ela é muito reduzida, porque, por exemplo, se você pegar uma grande editora, vamos falar aqui no Brasil, a Companhia das Letras, né? Os livros dessas editoras estão nas grandes livrarias e de repente eles lançam um livro que, sem muito esforço, é um produto que se vende, ou que já vem vendido de fora, né? Um boom literário, um livro que estourou
lá fora e que chega aqui e que vai para a livraria, eles nem precisam que o autor esteja aqui para participar de um lançamento, para vender esse livro. E a gente não, a gente depende dos eventos que não estão acontecendo, né, por conta da pandemia, mas a gente depende dessa parceria com o autor para ele participar do lançamento, para caminhar junto na divulgação do livro, né? Eu costumo dizer que a gente está no meio de fazer os livros circularem, mas quem vende livro mesmo é o autor, né? A presença dele, aquele primeiro ciclo de leitores que são os amigos do autor, os familiares, né? E dali em diante você vai tentando trabalhar esse livro, construir aí uma história para ele, mas eu acho que a gente depende dessas pessoas, do autor, do seu círculo de amigos, do nosso círculo de amigos, né? Então, a gente é dependente de uma estrutura muito pequena. O Marçal Aquino ele costuma brincar dizendo que nós somos 3.000 leitores de literatura brasileira contemporânea. E entre esses 3.000 estão todos nós, editores, os próprios escritores, né? Então, ele até fala, as grandes editoras publicam literatura brasileira contemporânea com 3.000 exemplares de saída numa primeira edição. Porque eles sabem que se vender os 3.000, eles atingiram todo esse pessoal, né? Então a gente depende de que os nossos livros, em baixas tiragens, circule nesses 3.000 leitores. Então, de alguma forma, a gente depende, né? Eu estava vendo outro dia, numa matéria, acho que do Publish News, que nos Estados Unidos os caras têm uma boa definição para pequena editora, small press, né? Que são editoras que publicam no máximo 10 livros por ano, ou que faturam, acho que $50 milhões por ano. Cara, com 10 livros, $50 milhões, isso é muito fora da nossa realidade. Eu acho que nesses anos todos de existência da Reformatório, eu não cheguei perto de faturar $1 milhão, né? Então, como é que a gente vai definir a editora pequena, a editora independente aqui no Brasil, se a gente não tem nem um parâmetro? Deu uma parada aqui para mim, deu uma paradinha aqui para mim, atenção, parou. Você estava desenvolvendo, Marcelo, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, tá, que deu uma picada justo quando você estava falando ali do exemplo americano, da definição, que a small press é quem fatura até $50 milhões por ano, né? Eu estou faturando $48 milhões por ano, então ainda sou pequeno, ainda sou pequenininho, ainda sou meio, ou 10 livros por ano, né? Mas, Marcelo, eu queria, já que você usou esse xiste do Marçal Aquino, que tem esse fundo de verdade aí dos 3.000 leitores de literatura contemporânea, queria te perguntar, na tua opinião, por que tão poucos leitores de literatura brasileira contemporânea? Seja 3.000, mais do que isso, menos do que isso, mas eu acho que há uma sensação que são poucos, né? Por quê? Sim. Cara, eu não sei, mas eu acho que é muito ligado à nossa educação, à nossa cultura, né? Você já deve ter passado pela experiência de quão difícil é tentar, por exemplo, colocar um livro nosso numa escola, né, num programa de leitura. Eu acho que a gente, num país tão desigual como o Brasil, e tão grande também, né, é muito difícil esses programas de incentivo à leitura, e é muito difícil formar leitores, né? Não é difícil, por exemplo, a gente formar leitores imaginando São Paulo, sei lá, Zona Oeste, né, uma família estruturada, mas você conseguir formar leitores, por exemplo, sei lá, no sertão do Nordeste, né? A gente tem leitores em potencial e a gente precisa de políticas públicas para isso. Esse é um assunto até longo, a gente não vai estender nele, mas eu acho que é daí, é da nossa falta de educação, é da nossa falta de
de espalhar a cultura, né? A gente tem visto agora muitos projetos aí em comunidades, em favelas, a tal literatura periférica, que eu também já acho um nome, um termo meio desgastado para situar periférico ou periferia hoje, né? Ainda mais com a internet, nesse sentido, eu digo, né? Mas a gente tem visto isso começar agora, né? A gente conhece autores que estão fazendo trabalhos sensacionais, como formação de leitores. Vou citar um aqui, o Rodrigo Siria, por exemplo, faz sarau, clubes de leituras, desenvolve um monte de coisa lá na Zona Leste, no extremo leste, mas são por ações de pessoas, sabe? A gente sempre teve pouco incentivo dos governos, agora menos ainda, e eu tenho certeza que essa falta de leitores para a literatura brasileira contemporânea é justamente daí, da falta de educação, né, da falta do empenho em programas culturais, e aí a gente tem os leitores que estão habituados a esses booms literários. Então, você pegar qualquer pessoa que tem o hábito da leitura, raramente ele vai citar como último livro que está lendo um autor brasileiro contemporâneo. Eu não sei se a gente der a sorte de perguntar justamente para alguém desses 3.000, né? Mas é isso, né? Isso aí você tem autoajuda, você tem religião, você tem poucos leitores, algumas coisas que são bastante consumidas, e a dificuldade em valorizar quem está produzindo hoje, que isso também é um problema, que sempre existiu, não é de hoje, né? Mas quem está produzindo agora parece que não tem muito valor, né? Parece que sempre tem mais valor quando o sujeito já está morto. Se você está nos assistindo ao vivo, esta conversa aqui também é gravada e vai para o YouTube, para o IGTV, eventualmente vira podcast Papo Tatuí. Se você está ao vivo aqui, segunda-feira, 20 de junho, falando com a gente e lendo um autor contemporâneo, por favor, se manifeste no chat aí. Queremos saber se você faz parte desse clube de 3.000 leitores. Mas, Marcelo, querendo te incomodar, querendo te provocar um pouquinho mais, é que parece que a literatura contemporânea ela é menor do que os outros segmentos. Assim, porque o problema da educação e da formação de leitores, em tese, atinge todo tipo de livro, né? Religioso, técnico, literatura estrangeira, clássicos, enfim, ele atinge todos de uma maneira mais ou menos igual, né? Tem algum elemento que faça a literatura contemporânea sofrer mais por essa falta de educação e formação generalizada do leitor brasileiro, Marcelo? Eu acho que a gente tem aquela coisa ainda, né? Infelizmente, temos que citar isso, mas o tal do complexo do vira-lata, né? Acontece muito com o cinema nacional, né? Você pega as pessoas que gostam de cinema, que assistem filme, isso também tem um público muito restrito para o cinema nacional, sobretudo esse mais alternativo. Talvez você consiga muitos fãs de cinema nacional, mas pensando naquelas comédias globais e de orçamento bem alto e tal. Mas aí eu mesmo conheço gente que ainda diz assim: pô, cinema nacional é ruim, é uma porcaria, são filmes ruins, são filmes pobres, né, de produção duvidosa. Eu acho que a mesma coisa acontece com a literatura. A gente ainda passa um pouco por isso, assim, né? Teve uma vez que eu estava num clube de leitura com um livro nosso, e uma senhora que se disse bastante leitora citou um monte de livros que ela tinha lido, e ela disse que conhecia pouco dos autores brasileiros contemporâneos. E a primeira coisa que ela me disse é um comentário que a gente escutava muito sobre o cinema no Brasil. Nossa, a história é até boa, né? Mas para que tanto palavrão, para que tanta cena de sexo e tal? Isso faz parte do livro. Então, acho que culturalmente a gente ainda está mostrando que tem coisas boas e que a gente pode fazer e que isso é uma produção artística. Você falou dessa gama de leitores.
Mas para você ter uma ideia, João, com a pandemia eu tive que pegar uns trabalhos aí para sobreviver, já que a editora está um tanto parada. E eu fiz esses dias, recente, a edição de um livro de um pastor evangélico. Era um livro que ia sair com o selo da igreja dele para ele vender só na igreja, né? E saiu com uma tiragem inicial de 100 mil exemplares. E ele me disse que isso em 2, 3 meses está vendido. Vrau! É um tapa na cara. Esse cara não quer escrever uma ficção aí, ô Marcelo? Rapaz, não sei. Olha só. Que... Deixa eu... Tudo que está no livro dele é ficção, mas... Deixa eu me recuperar desse choque aí, dessa informação que você deu e registrar alguns comentários que chegaram aqui. O @Cosley, falando lá do papo sobre sobre a publicação do seu livro, quando você estava frustrado, ele falou, tem uma história parecida quando meu original foi excluído por uma editora pelo simples fato de eu pedir uma previsão, decidi correr atrás e lançar por conta própria. Hoje acho a melhor opção. E outros leitores que, diante da minha provocação, o Fernando Bastos Artes diz que acaba de ler Bruna Meneghetti, O Último Tiro da Guanabara. Bruna, que escreve no Estadão, de vez em quando lê as matérias dela. Li também esses dias Viviane Santiago, deve ser As 10 Marias. O meu cantoméstico diz que acabou de ler O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. O Velho da Lemota é o próximo. E aí, eu deixo aqui uma pergunta sobre a questão do complexo de vira-lata, pergunta feita por A Bruta Flor do Querer. Como superar esse complexo? O que as editoras e livreiros podem fazer, Marcelo Célio? Olha, João, eu acho que a gente tem tentado, pelo menos, né? Assim, com as feiras, com essa aproximação direta com o leitor, com o público. E tem uma coisa que tem ajudado bastante, que é o surgimento dessas livrarias pequenas, assim, como a Simples Livraria lá do Beto, na Bela Vista, outras mais antigas como a Zácara, né, do Lúcio, ali nas Perdizes, a Mandarina da Daniela, da Roberta, lá em Pinheiros, porque essas pessoas e essas livrarias pequenas, entre tantas outras, em São Paulo talvez mais, mas a gente tem visto surgir aí no Brasil todo, eles são muito próximos, né? A gente consegue conversar com eles, a gente consegue falar dos nossos livros, eles leem os nossos livros, cara. Então eles indicam os nossos livros, eles colocam os nossos livros nos clubes de leitura. Eu acho que tudo isso é um trabalho de formiga, a gente sabe, mas eu acho que tudo isso está ajudando a gente a acabar um pouco com esse complexo. Também os prêmios, as editoras pequenas estando nas listas de prêmios, têm feito um pouco com que essa distância diminua. O interesse pelos autores publicados por pequenas editoras fora do Brasil. Ano passado eu tive na Primavera Literária em Paris e tive na Alemanha, porque o meu primeiro romance, que saiu aqui no Brasil em 2007, foi publicado lá em 2018. E aí eu aproveitei a viagem a Paris para ir... A editora fez comigo um acerto, é uma pequena editora de lá, e fez comigo um acerto para que eu esticasse a viagem até a Alemanha para poder lançar esse livro. A Cris Gildar me acompanhou, inclusive, nós estávamos juntos em Paris. E aí eu vi um interesse grande, cara, dos alemães por autores brasileiros, contemporâneos. Eu fui convidado para organizar depois, antes disso, uma antologia com novos autores brasileiros, por uma editora de lá. Selecionei 25 nomes, entre eles estava o Santiago Nazário, e o Santiago, eles me pediram para tirar da antologia, e eles disseram assim, olha, o Santiago já tem livro publicado aqui, a gente já conhece ele, a gente quer ler autores que nunca publicaram nada aqui, a gente quer mesmo descobrir novos nomes. Então o interesse que tinha lá, que a gente não via aqui, né, nos nossos próprios autores, mas eu acho que todo esse trabalho e tudo isso, essa troca também,
Quando que a gente podia pensar que há 10 anos uma editora pequena podia vender um título para ser traduzido lá fora? Ou publicar livros de fora, como a Moinhos tem feito agora, publicado aqui, ou Tarran lá em Santos, né? E hoje isso acontece. Então, acho que tudo isso, aos poucos, a passos de formiga, tem feito com que a gente vá rompendo esse complexo de vira-lata, e que você chegue na Alemanha assim, com orgulho de dizer, olha, eu sou um escritor brasileiro, e que tenha lá 20, 30 pessoas para te ouvir. Cara, às vezes eu faço mesa aqui que não tem 2, 3, né? Enfim. Aliás, falando nas pessoas nos ouvindo, cometi uma gafe, não é meu canto doméstico, apesar de gostar de meu canto doméstico, é meu canto mestiço, e a dona do perfil é a Eliane França, está feito o registro. Marcelo, o segundo tópico que você coloca também é outro que parece que você já tangenciou, o autor, o esquecimento e a morte do livro. Você está querendo nos trazer notícias ruins, Marcelo? É isso? Não. Eu quero trazer notícias boas e somar, né? Aproveitando, João, eu vou agradecer que você está lendo as mensagens, porque eu realmente não tenho muita experiência com isso e não consigo acompanhar as mensagens. Deixar um abraço para todo mundo que está aí com a gente já. E agradeço. Eu acho que vai até, alguém comentou, né? O rapaz disse, eu preferi, ele disse que tinha tido dificuldades com prazos na editora e que preferiu optar por uma autopublicação, né? Uma publicação independente, e que ele está satisfeito. Quando eu digo o autor independente, a morte e o esquecimento do livro, eu acho que eu estou puxando um pouco também, estou valorizando um pouco o nosso trabalho, né, o meu, o seu, o das editoras, porque sim, hoje em dia é muito fácil publicar um livro, ficou muito mais barato, né, que há 10 anos atrás, assim, era impossível, né, era muito caro, o serviço gráfico era caríssimo, e aí você tinha toda uma dificuldade para encontrar alguém que diagramasse um livro bem feito e tal. Então, hoje, tudo isso é menos complicado, é mais barato. Aí você tem a Amazon para você subir o seu livro lá e tentar vender, né? Eu não vou nem dizer, assim, do trabalho que uma editora faz, pequena, grande, média, ou a maioria das editoras, né? Que é a leitura, já um crivo, né? Que passa pelo editor, a edição mesmo, a preparação de texto, as revisões, um projeto gráfico, né, que a gente sabe que vai ter alguma qualidade, e um material gráfico que a gente sabe que vai ter qualidade. Ainda os nossos poucos canais de venda, que são os sites das editoras, essas livrarias pequenas, a Banca Tatuí, enfim, esses locais que a gente vende o livro. E eu acho que o autor, ele sozinho, numa publicação independente, ele perde um pouco desse trabalho todo que a editora oferece, né? E aí ele vai pôr o livro embaixo do braço e ele vai sair para vender o livro. Isso funciona, assim, por um tempo. Só que eu acho que para ele atingir aquela segunda, terceira camada de leitores fora dos amigos, do seu círculo, já fica um pouco mais difícil, né? Além disso, assim, se você vai colocar um livro numa livraria, mesmo pequena, boa parte delas, você precisa de uma nota fiscal, né, para consignar aquilo. Então, aí já é uma dificuldade que o autor independente, na maioria das vezes, não tem, né? Então, ele não consegue pôr numa livraria, a não ser que ele seja amigo do João e fala para o João, posso deixar uns livros aqui na banca, tal, né? É mais ou menos assim. Mas, então, assim, eu acho que quando você publica por uma editora, ainda que pequena, esse livro vai entrar no catálogo dessa editora. Nós, editores, queremos trabalhar os nossos livros, todos eles da mesma forma. Eu quero que todos os meus livros estejam no maior quantidade de lugares possíveis para ser vendido, né? A gente tem um pouco de conexão com jornalistas para uma resenha, para mandar o livro, né? Porque uma coisa é o próprio autor chegar para você e dizer, olha, João, você trabalha na Folha,
o meu livro é muito bom, eu acabei de publicar, eu gostaria que você escrevesse uma resenha ou falasse sobre o meu livro, né? Você elogiar o próprio livro é mais difícil. Agora, quando você tem um editor, e normalmente atrás da editora você tem essas possibilidades de tentar colocar o livro no clube de leitura, de mandar para um jornalista e cobrar, olha, eu te mandei este livro, porque este livro realmente é muito bom, vale a pena você ler, né? É diferente do próprio autor pedir para alguém falar sobre o seu livro, esperando de forma elogiosa sempre, né? Aí você tem também, a gente já tem uma certa experiência para escrever os livros nos prêmios, para editais, né? Às vezes o autor independente ele não conhece esses caminhos, para na burocracia, né? Então me dá a impressão de que muitas vezes assim o livro da autopublicação ele até faz barulho por um tempo, mas depois ele acaba ficando meio esquecido, assim, depois que ele atingiu aquela camada de leitores primeira, né? E no catálogo da editora ele vai estar lá para sempre. Cara, se a editora Reformatório acabar amanhã, acabar durante essa pandemia, estamos próximos, se você acaba agora, você vai pegar um registro na história de que 2013 a 2020 existiu aquela editora e que ela publicou aqueles livros, e aquele livro vai estar sempre lá em catálogo, né? Então você vai entrar no estante virtual, digitar, tá lá, o nome do livro, publicado pela editora tal, o ano da edição, né? Então, me dá essa impressão de que, às vezes, a autopublicação, ela funciona muito para palestrantes, para esse pessoal, para o pastor, por exemplo, né, que vai vender os livros para os fiéis, que vai obrigar os fiéis a comprar o seu livro, porque senão eles não vão para o céu, essa coisa toda. Mas para o autor chamado independente, para o autor sozinho batalhar um livro, a gente sabe como é difícil tentar fazer com que um livro siga, que tenha vida, né? Vocês fizeram um clube de leitura recente do 8/7, né? Do livro da Cristina Judá. O 8/7 é um livro publicado em 2017, né? E esse livro está aí. Está na banca da Tatuí, está em outras livrarias, tem conquistado seus leitores, assim como outros livros da editora, eu acho que muito por conta desse trabalho que a gente consegue fazer em parceria com o autor, né? Você imagina, por exemplo, um autor, só para concluir, um autor independente, é muito mais difícil para ele receber o convite para participar de uma feira, de um evento literário. Com a editora, isso é difícil também, mas você ainda tem esses contatos, né? Você está sempre ali implorando para que coloquem seus autores na programação. Agora, o editor implorar me parece um pouco mais tranquilo do que o próprio autor, sabe, fazer esse trabalho, não sei. Claro, claro. E para registrar outra mensagem que pintou aqui também sobre o 8/7, a Eliane França diz que gostou muito do 8/7, da Cristina Judá, livro que foi, como o Marcelo muito bem falou, já foi discutido no nosso Clube Tatuí de Leitura. Marcelo Nocélio, o tempo voa te ouvindo. E a gente tem que te ouvir falar uma coisa que também você já deu uma antecipada aí, já senti a sua técnica, que é o terceiro tópico, o catálogo do editor, sua biografia e sua história. Que coisa bonita você colocar assim, a construção do catálogo, né, que acaba se misturando com a biografia e com a história do próprio editor. Por favor, desenvolva esse raciocínio, que eu acho que eu vou adotar algumas coisas que você vai falar, e eu já estou pronto aqui para anotar. Então, dentro disso que a gente vinha falando, assim, eu tenho certeza que você também, né, assim como eu, a gente tem orgulho do nosso catálogo, né? Isso é uma coisa que os olhos brilham quando você mostra o seu catálogo, quando você fala dos livros que você publicou, e isso vai construindo essa história, essa biografia, né? A ideia inicial, eu tenho que dizer aqui, vem de uma frase que diz o seguinte: o editor é alguém que escreve com os livros que publica o seu catálogo, que ao mesmo tempo é a sua biografia. Essa frase, infelizmente, não é minha, é do Roberto Calasso, né, que é um editor italiano
dos grandes nomes aí da edição no mundo. Mas eu pensei muito nisso depois que li essa frase, porque eu pensei justamente nesse ponto, no orgulho que eu tenho de apresentar o meu catálogo, né? E percebo que as pessoas, os leitores, aqueles... você sabe bem disso, a Lotte tem certeza também, você vai construindo alguns leitores, você vai construindo algumas amizades com leitores que acabam admirando o seu catálogo e que num determinado momento você já deve ter escutado algo assim: se a Lotte publicou é porque é um livro legal, é porque é um livro que se enquadra naquela linha editorial da Lotte, né? E aí eu já ouvi isso: a Reformatório só publica livros legais, então quando você indica um livro do catálogo, você vê que a pessoa está confiando pelo aquilo que ela já leu, né, da sua editora. Então, quando a gente seleciona o original, a gente tenta publicar aquilo que a gente acredita que é bacana, que está entre os melhores de tantos bons originais que a gente recebe. Infelizmente, eu não consigo publicar 20% do que eu gostaria, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tento selecionar aquilo que eu acredito relevante e que vai continuar mantendo o meu catálogo dessa forma. Eu vou fazer uma piada porque eu tenho certeza que o pastor não está acompanhando essa live. O cara lá em cima está te ouvindo, mas diga lá. Mas, por exemplo, eu não colocaria o livro dele no meu catálogo, entendeu? Pô, que livro é esse que a Reformatório publicou? Isso não tem nada a ver com aquilo que eles vinham fazendo, né? Então, eu acho que sim, essa construção do catálogo, ela faz parte de tudo isso que a gente está conversando, para construir uma biografia minha como editor, né? Porque a Reformatório é o Marcelo, né? É o Marcelo, o Renan, e o Marcelo selecionou esses livros, o Marcelo publicou esses livros. Então, a minha biografia hoje está nos livros que eu publiquei, né? Está no fato de 2 prêmios São Paulo, de estar finalista de todos os prêmios importantes desde 2015. Então, tudo isso está na minha biografia como editor, e está no catálogo da editora, né? Não, eu acho que é isso, assim. Não, e soma forças, né? Eu estava te ouvindo falar sobre as feiras, por exemplo. Quando há a inscrição de uma... Vou pegar aqui a Cristina Judá, que a gente está usando de exemplo. Digamos que a Cristina se inscreveu sozinha numa feira. Tem peso a inscrição dela agora. Quando ela se inscreve junto do Fred Diácono, da Leila Gunter, do Décio Zilberstein, não sei aqui agora, do Mike Sullivan, quer dizer, que é esse conjunto aqui, que a gente vai chamar de reformatório, tem um peso, né? É a Cristina Judá mais essa galera toda aqui tem mais chances de entrar na curadoria e tudo mais. Quer dizer, faz sentido, né? Acaba unindo esses autores. Sim, eu vou te dar um exemplo. Quando no comecinho da editora, cara, eu tinha 4 títulos publicados. 4. E o meu sonho, eu ainda não sabia muito da parte comercial da coisa. Então, meu sonho era estar na Cultura, era estar na Saraiva. Depois me arrependi, mas naquela época você tinha esse sonho, né? E aí eu me lembro que, assim, eu tinha 4 títulos, os caras não me davam a mínima atenção, assim. E aí, de repente, por um amigo em comum, um autor que eu estava publicando, ele me apresentou o Zé Cabaleiro, o compositor, né, o músico. E o Zeca tinha um livro querendo publicar, eu publiquei esse livro. E aí, essas editoras grandes vieram atrás do livro. A gente quer o livro. Aí a Saraiva propôs, ele ia fazer uma turnê pelo Nordeste na época, e a Saraiva propôs atrelar as datas que ele estaria por lá, lançamentos nas lojas de lá. E aí eu cheguei, que inclusive é esse livro aqui, O Rei de Idiota e Outros Textos, do Zé Cabaleiro. E aí eu falei, olha, tudo bem, vocês podem levar esse na quantidade que vocês quiserem, mas vão ter que levar um pouquinho de cada um dos outros. Então é mais ou menos isso que você estava falando. E isso acontece, assim, você tem coisas que somam no catálogo. O Imensidão Íntima dos Carneiros, do Marcelo Maluf, que é o meu livro mais vendido, por sinal, passou dos 3.000 leitores e tal.
é um livro que abriu portas para a editora, né? E aí, pô, você gostou desse? Eu tenho um outro autor aqui que você vai curtir, porque se você gostou dessa história aí, entra a coisa que eu fui aprendendo ao longo desses tempos, que você tem que ser tudo no editora, desde o office boy, faxineiro, a vendedor. Fui aprendendo a ser esse vendedor que consegue, inclusive, identificar esse gosto de alguns leitores e oferecer para eles, bom, você gostou desse título? Tenho um aqui que vai mais ou menos pela mesma linha e tal. E com isso você vai mostrando, apresentando o catálogo, né? A Reformatório não é um livro, a Reformatório são mesmo essas sombras, como você bem exemplificou aí. Tá. Então, acho que é isso. Eu queria esse catálogo é a minha biografia, hoje. Queria resgatar o começo dessa sua fala mais recente. Você disse que quando tinha lá os seus 4 primeiros livros, sonhava com estar na Livraria Cultura e na Livraria Saraiva. Por que a gente tinha esse sonho? E hoje, claro, esse sonho se esfacelou. Mas de onde é que veio essa sedução? E eu não estou querendo fazer uma pergunta capciosa ou querendo te manipular, mas eu queria realmente entender essa sedução, né, dessas grandes redes, que não é só você, não estou dizendo que você é errado, mas existia esse charme, esse glamour, né? E talvez é interessante se entender até para não se cair nessas enrascadas de novo, né? Mas enfim, se você puder desenvolver um pouco do porquê desse sonho. Eu vou ser, então, também muito sincero, João. Eu acho que hoje, conhecendo um pouco mais do mercado, para nós não é o melhor canal, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte: se você entra numa cultura com mais de 50 mil títulos, para alguém pegar o seu livro na prateleira é tão difícil quanto ganhar na loteria, né? Se ele não for até lá... Não, que nunca ouviu falar, se ele for até lá por indicação de alguém, já para buscar aquele livro é uma coisa. Mas o cara chegar lá e entre 30 mil títulos, pegar numa prateleira e escolher o seu, é como ganhar na loteria, né? Se ele nunca ouviu falar do livro e tal. Então, para nós, por tudo aquilo que eu falei antes, as pequenas livrarias hoje são muito mais interessantes, atraentes, parceiras para divulgar os nossos livros, né? E não nos cobra por isso. A Cultura tinha, inclusive, aquelas ações de marketing que você tem que pagar para ter destaque no livro, aquela coisa toda. Mas eu acho que, assim, antes dessas pequenas livrarias que surgiram, eu acho que fica muito na coisa da nossa memória afetiva, você como leitor, assim. Eu, garoto, cara, comprava meus livros na Saraiva, do Shopping Center Norte, perto da minha casa, né? Então eu entrava naquela livraria imensa, escolhia um livro e, assim, com as pretensões literárias que tinha na época, acho que passava pela minha cabeça: nossa, um dia, se eu publicar um livro e ter um livro aqui numa prateleira de literatura nacional da Saraiva, né, ao lado de grandes nomes que eu admiro, é um sonho realizado. Então, na Cultura, depois a gente passou a frequentar a Cultura, porque a Saraiva não tinha mais os livros que a gente queria, e a Cultura ainda tinha. Então, você chegava naquele monstro de livraria, né, aquela coisa enorme, que hoje em dia nem faz sentido, mas você se encantava com aquilo tudo, e me parece que ficou na cabeça a ideia de ser grandioso, né, estar lá de alguma maneira, né? E aí eu estou falando desse começo, eu achava que ia atingir o grande público leitor, que ia sair fora dos 3 mil leitores, se eu estivesse numa grande livraria, onde a pessoa pudesse comprar um livro da Reformatório e, ao mesmo tempo, a Cabana, né? Enfim, depois você vai descobrindo que as coisas não são bem assim. E aí veio toda essa crise, aí ruiu de vez, e agora a gente fala ao mesmo tempo com um pouco de mágoa, de raiva dessas livrarias, por que elas fizeram aí ao mercado, mas também com tristeza, né? Porque livrarias a gente sempre quer que elas existam, desde as grandes, as pequenas, enfim. Mas eu acho que era isso, sabe?
era aquele sonho do leitor, do garoto Marcelo entrando numa livraria tão grande e imaginando ter um livro ali. Eu tive o meu primeiro romance, esse que saiu na Alemanha, o Espúrio. Eu realizei esse sonho porque ele foi para Saraiva do Shopping Center Norte. Cara, e olha, eu confesso que ao longo de uns... Quanto tempo? 2007. Ao longo de uns 12 anos que esse livro ficou na Saraiva, os mesmos 3 exemplares continuaram lá até fechar. Será que eles estão na massa falida agora, lá? Deve estar na casa do juiz agora, os seus 3 livros, viu, Marcelo? Interessante pensar o caminho que ele vai fazer agora, daqui em diante. Porque ele estava parado lá na prateleira, pelo menos agora ele saiu de lá. Tá bom, né? Agora, eu estou fazendo piada, mas é interessante isso que você fala, porque o pequeno Marcelo deve simbolizar outras pequenas crianças que ficavam encantadas com aquele espaço cheio de livros, um espaço de diversão, um espaço de descoberta, que se perde, né? Por mais que... mas a Saraiva não paga e tudo mais, mas tá bom, vamos separar o joio do trigo. Era um espaço, seja a Saraiva, seja a Cultura, seja outra livraria, que ficava nos shopping centers, que ocupava aquele espaço com livros e encantava crianças, adultos, idosos, jovens. E agora fator importante na formação de leitores. Na formação, acaba atraindo, né? E agora esse espaço que antes era, que era alquilado, olha só, tô convivendo muito com uma certa argentina aí, vem palavras em espanhol, que era alugado por uma livraria, agora vai virar, não sei, uma rede de fast food, uma igreja lá do seu pastor, do seu vai virar outra coisa, né? Isso a gente lamenta, né? E aí talvez seja uma derrota que nos empurra para a morte do livro, né? Não sei se agora eu comecei a pesar o tom, mas é isso aí, né? E eu até queria dizer que, assim, eu fiz algumas brincadeiras, comparações com o livro, falei agora da Cabana, falei do livro do Pastor, mas, assim, eu falo muito porque o meu catálogo tem essa especificidade de literatura brasileira contemporânea e eu defendo esse time, né? Mas, cara, eu acho que, assim, na formação de leitor, eu sempre digo. Deu uma parada, ó, você falou, você depende desse time e... Atenção, minha gente, parou para mais alguém ou sou eu que estou parado? Sempre... Eu tô... meio... Ou eu que estou parado, né? Olha que duro. Ficou parado. Marcelo? Aí, João. Você consegue me ouvir? Eu tô te ouvindo. Estou te ouvindo. Muito bem. Voltou? Voltou. Agora estamos de volta. Então, na verdade, assim, eu só digo que eu acredito na leitura e, assim, para a formação de leitores, todos os livros são importantes. Eu acho lindo quando eu vejo uma jovem lendo A Cabana no metrô, lendo de tudo, sabe? E escolhendo. As pessoas têm essa liberdade de escolher aquilo que gosta de ler e de gostar daquilo, né? Não quer dizer que um livro que eu não gosto eu ache ruim, que ele seja ruim, ou não é bom para uma outra pessoa. E é claro que as pessoas também podem achar todos os livros da Reformatória uma merda, né? E não ler. Isso é liberdade. Para a formação de leitor, tem que ler de tudo. Porque aí você vai definir o que você gosta ou por onde você vai seguir, né? Eu li todos os livros de Paulo Coelho, cara, na minha adolescência, até descobrir que, assim, putz, tem caras mais legais, né? Tem caras que escrevem melhor ao meu gosto. Mas ainda assim, depois que eu já não achava ele tão fascinante, eu gostava da mística, né? Tão fascinante quanto antes, não sei, por essa minha formação leitora, eu me senti na obrigação de... Eu tenho que ler a obra desse cara inteira para dizer que eu conheço realmente. E continuei lendo os outros livros, assim. Então... É curioso. O caso Paulo Coelho merece um estudo
num outro viés do que E como é que você vai falar do brasileiro que mais vende livro? Como ele não ajuda a movimentar a nossa literatura brasileira, né? Pois é, porque ele é referido sempre, pelo menos pelos círculos intelectuais, como uma grande porcaria, né? Ao mesmo tempo, eu estou te ouvindo falar que você leu a obra dele. Eu li também alguns livros, não li todos. E eu lembro de um editor que foi citado aqui por você, o Eduardo Lacerda Patuac também. Já disse ter lido os livros de Paulo Coelho. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que falou em Paulo Coelho, parece sinônimo de porcaria intragável, mas quer dizer, será que a gente é justo com ele? Enfim, é uma coisa. Pois é. Na própria Alemanha, na Feira de Frankfurt, ele estava lançando o livro dele quando eu fui para lá, o RIP, e tinha um cartaz gigantesco na principal entrada do principal pavilhão da Feira do Livro de Frankfurt. Assim, era algo. Ele era o Brasil, sabe? E aí a gente, quando chega aqui, se chegar um crítico alemão aqui, vai ouvir só as coisas mais horríveis sobre o... Talvez role uma invejazinha nisso tudo, né? Será? Porque, na verdade, assim, ele é o... Não, a gente tem que considerar uma coisa, João. Ele é o brasileiro vivo, o escritor brasileiro vivo mais lido no mundo, né? E isso pode ser considerado. E um dos escritores mais lidos do mundo, ponto, né? Ponto, sem querer. Mas agora, você está me dizendo que existe inveja no meio editorial brasileiro? Não, Marcelo, não. Eu não posso. Eu estou sugerindo que pode haver. Cara, se você partir do princípio de que às vezes você conversa com o autor, ele imagina, vamos falar do autor leigo, que chega e vai publicar um livro, o primeiro livro. Você já se deparou com isso? Tem muito autor que acha que ele vai publicar um livro, no dia seguinte ele vai ficar rico e famoso como Paulo Coelho. Boa parte das pessoas ao longo da vida publicando livros sabe que isso é muito difícil, quase impossível, é também quase como ganhar na loteria. Então, mas espera algum respeito, alguma reconhecimento, né? E aí, de repente, o cara é um puto escritor, é um puto intelectual, escreve muito bem, mas ele vê o reconhecimento numa popularidade que talvez ele não consegue atingir. E aí, quando o cara vê, o Paulo Coelho escreve esses livros, é famoso no mundo inteiro, eu imagino que ele deve ficar puto. É sobre essa invejinha que eu disse. Tá certo. O @Lucas Verzola comenta: em alguns países latinos, Paulo Coelho está na mesma prateleira que Hermann Hesse. Lucas Verzola, autor da Reformatório, a última capra. Grande Lucas. Olha só, mandou já o cadastro do livro dele, Marcelo? Que a gente está precisando de alguns cadastrinhos. Eu estou te devendo alguns cadastros, mas isso a gente conversa depois. Depois. Então, enquanto isso, vamos falar de lives e livros. A gente tem 5 minutos para falar desse último tópico. Tem que ser muito breve, muito sintético. O que você quis dizer ao trazer à baila lives e livros, Marcelo Noceli? Esse eu vou ser bem rápido, porque é algo que eu também falo sem domínio, sem conhecer muito. Eu estou fazendo essa primeira live aqui com você, não fiz outras antes. Mas eu fiz 2 lançamentos virtuais, de 2 livros que, quando começou a pandemia, já estavam na gráfica, né? Então, já estava tudo certo, tudo pago, os livros estavam ali, ia ficar na prateleira, os autores acharam por bem fazer o lançamento virtual. E aí, o que eu ia dizer a respeito é que a experiência não foi boa, sabe? A gente não atingiu, esperava de venda no lançamento. As pessoas, me parece que quando as pessoas vão ao lançamento de livro presencial, é meio chato você chegar lá e não comprar o livro, né? Mas no virtual, na live, o cara dá um oi, dá um tchauzinho, fala que estou aqui, mas você não está vendo, ele não compra. Então, achei que... constrangimento. Pois é, cara. Então, achei que
não foi legal assim para divulgação, para movimentação do livro. Então tenho feito poucas lives. Eu tentei, no começo eu pedi aos autores que lessem textos uns dos outros. Isso foi muito legal, cara, uma ação que a gente colocou na página da Reformatória, que era para mim um prazer ver os autores se lendo. Eu sei que eles se leem, porque isso é muito comum, a gente cria uma cadeia também dentro da editora, entre os autores se lerem, né? E foi bonito vê-los lendo livros que eles gostavam de outros autores. Mas eu digo assim, lives e livros comercialmente, eu acho que para o nosso universo, para essa literatura brasileira contemporânea tão restrita, tem também o fato de que a gente quer se ver, quer se encontrar, quer abraçar o autor, né? Então eu não vejo a hora disso poder voltar a acontecer, porque com lives isso é meio impossível. Bom, então vamos constranger todos os que estão nos assistindo agora a comprar os livros da Reformatório, de preferência na Banca Tatuí, tá? Claro. Por favor, né? Olha aí, tem opção pra caramba. Junte-se ao universo dos 3.000 leitores de literatura contemporânea brasileira. Ô, Marcelo, uma coisa muito feia que acontece aqui no 420 na Tatuí é que o Instagram, do nada, ele nos expulsa, ele nos manda embora, mas ainda tem tempo. Um último recado seu, se eu não estou muito ruim dos horários aqui, ainda dá para você mandar uma mensagem para o universo aí. Por favor, Marcelo. Cara, a mensagem para o universo é que a gente espera poder reencontrar os amigos logo pessoalmente, abraçá-los, fazer lançamentos. Eu vou agora lançar uma campanha de financiamento coletivo, vou ter que me render a isso, porque para tentar voltar a trabalhar, eu não tenho mais capital de giro, eu não tenho mais nada, eu estou devendo aluguéis, enfim, eu estou desde março parado, mas eu tenho contratos assinados para publicações futuras, então a gente está pensando em meios de voltar a publicar, ainda que tenha que lançar por lives, né? É isso. Você quer Reformatório está aí com os portões abertos para leitores, autores, e deixar um abraço para você antes que o Instagram nos derrube. Agradecer aqui esse papo, o espaço, agradabilíssimo conversar contigo, ainda que virtualmente. Fica então o abraço virtual. Desde que eu falei para o pessoal comprar os livros, diminuiu muito a nossa audiência. Que coisa estranha. Só vai caindo. O que eu falei. O pessoal vai indo embora, olha só, por que será, né? Marcelo Nocelli, obrigado por ter topado conversar conosco. Fica o convite para você e todo mundo voltar aqui na quinta-feira, às 4h20. Nós vamos receber a Vânia Medeiros, artista independente, que também tem publicações na Banca Tatuí. Legal, Marcelo, valeu. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que nos assistiu ao vivo com o calorzinho do chat ou na gravação no YouTube, no IGTV. Tchau, gente. Valeu, beijo. Até mais.